A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos aqui de novo na casa do Senhor, mais uma vez, num dia que era para ter culto aqui na igreja, quinta-feira, mas nós não podemos estarmos juntos aqui com meus irmãos. Então, o Senhor nos proporcionou mais uma noite que eu possa de novo estar aqui para trazer uma palavra do Senhor, não só para os meus irmãos, mas a mim também, porque a palavra do Senhor é para todos nós. É para tanto aquele que está pregando, para aqueles que também estão ouvindo. Então, quero que meus irmãos abram sua Bíblia comigo no livro de Romanos. Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 10. Tá? Abra aí comigo. Romanos 3,10. Diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Irmãos, às vezes eu e você, nós somos levados a muitos tipos de pensamentos. Às vezes o nosso coração, amados, como diz a palavra do Senhor, o nosso coração ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Às vezes o nosso coração ele nos engana muito, de pensarmos que por nós fazemos parte de uma denominação, por nós pregarmos o Evangelho. Às vezes o nosso coração nos engana e nos faz pensar que, pelo fato de nós termos algum cargo na igreja, de nós sabermos cantar, sabermos pregar, sabermos falar eloquentemente, o coração nos engana e nos faz pensar que nós somos justos. E muitos que dizem que conhecem a Deus, e muitos que dizem que pertencem a Cristo, eles olham para outras pessoas que não conhecem, eles olham para outras pessoas que não fazem parte de nenhuma denominação, que não servem a Deus. Eles olham para elas e eles próprios fazem uma autoanálise da sua vida e se acham justos. Se acham mais justos do que aqueles que estão lá fora. Esse é um engano do nosso coração. Muitos de nós somos levados a ser enganados dessa forma. Porque a palavra de Deus diz que não há um justo, nenhum sequer. Todos nós, como a um só, somos pecadores. Eu me lembro muito daquela mulher que foi pega em adultério. E ali, o povo levou aquela mulher até Jesus e disse: olha, segundo a lei de Moisés, aquele que for pego em adultério tem que ser apedrejado. E essa mulher foi pega no ato. O que tu dizes, Senhor? E diz a palavra do Senhor que o nosso Deus, o nosso Jesus, ficou ali, escrevendo com seu dedo na terra. E aqueles homens, como se esperassem uma resposta de uma ordem de Jesus, dizendo: não, pode apedrejá-la. E Jesus nada falou. Então, eles ficaram inquietos, fizeram de novo a pergunta: e tu, Senhor, o que dizes? E nosso Senhor se levanta e diz: aquele que dentre vós, que não tem pecado, que atire a primeira pedra nela. E diz a palavra do nosso Senhor, amados, que foram saindo de um por um, primeiro pelos mais velhos, depois os mais novos. O que isso prova para nós? Que todos nós somos pecadores, que não há um justo sequer, que aqueles homens queriam apedrejar aquela mulher por ela ter cometido o pecado de adultério, e eles se achavam justos se eles matassem aquela mulher. Mas o próprio Senhor Jesus mostrou para eles que todo pecado é pecado e que todos nós estamos debaixo da mesma servidão, do que todos nós estamos propícios a pecar, propícios a errar. E o Senhor mostrou para aqueles homens que, embora eles não cometessem adultério, mas eles estavam ali julgando. Embora eles não cometessem adultério, mas muitos ali deles cobiçavam, muitos ali deles mentiam, muitos ali deles não honravam, muitos ali deles não guardavam as leis do Senhor. Então, eles estavam pecando do mesmo jeito. É isso que
nós temos que ter a consciência, irmãos, de que todos nós somos pecadores. Eu não posso olhar para você e ver você como mais pecador do que eu e me olhar como justo. Eu não posso olhar para você e querer só a misericórdia de Deus para mim, a salvação de Deus para mim, e não querer para o meu próximo que está perdido. Por que eu não posso pensar assim? Porque todos nós estamos nas mesmas condições. Todos nós somos pecadores. Todos nós estamos sujeitos a falha, sujeitos a erro, sujeitos a pecar. Todos nós temos os nossos desejos, as nossas vontades. O desejo que você tem hoje não é o mesmo desejo de amanhã. Talvez possa ser, mas talvez possa mudar. A cor que você quer pintar o seu quarto hoje, talvez já não seja a mesma cor que você vai pintar uma semana depois, ou quando você puder pintar. Nós temos escolha, nós temos desejo. O que isso significa para nós? Que hoje eu posso estar na presença do Senhor. Hoje eu posso estar pregando a palavra do Senhor. Mas amanhã, quem sabe? Só Deus que sabe. A nossa vida, a nossa trajetória de vida está nas mãos do Senhor. Então, todos nós somos pecadores, como nós acabamos de ler em Romanos 3,10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Quando a palavra de Deus fala que não há justo, nenhum sequer, Ele está falando de todos nós seres humanos. Todos nós. De Adão até o último que já nasceu na terra. Todos nós somos pecadores. Todos nós estamos sujeitos ao erro. Todos nós falhamos conosco mesmo e falhamos com o nosso Senhor. Todos nós somos injustos, irmãos. Então, que fica uma lição para mim e para você, que nós não podemos olhar para o nosso próximo só porque nós estamos na presença de Deus, só porque nós oramos, só porque nós jejuamos, só porque nós lemos a Bíblia, só porque nós pregamos, só porque nós cantamos, só porque nós fazemos parte de uma denominação. Nós não podemos olhar para o nosso irmão que não faz isso e julgá-lo, e acharmos que nós somos mais justos do que ele, e acharmos que nós somos mais merecedores da salvação do que eles. O Senhor está nos ensinando que todos nós somos pecadores. E se todos nós somos pecadores, e se todos nós somos injustos, nós precisamos de alguém que venha nos salvar. Nós precisamos ser salvos, nós precisamos ser justificados, nós precisamos ser regenerados, nós precisamos ser transformados. Quem poderá conseguir isso para nós, a não ser o nosso Jesus? Quem poderá se compadecer de homens e mulheres que são tão injustos como eu e você, se não for o nosso Senhor Jesus Cristo? Então, amados, mesmo a Bíblia sendo escrita há anos atrás, ela vai se renovando, porque a palavra de Deus ela se renova dia após dia. Mesmo ela sendo escrita há muito tempo, parece que os autores eles sabiam minuciosamente como seria a minha vida, como seria a tua vida. Eu quero que você abra comigo no livro de Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo de número 3, versículo de número 3. Carta de Paulo a Tito, capítulo de número 3, versículo de número 3. Abra aí comigo. Por quê? Porque quando Paulo está escrevendo a Tito, ele mostra para nós a nossa trajetória de vida. Ele mostra para nós quão injusto nós somos e quão pecadores nós éramos. Acompanhe comigo. Tito 3,3 diz assim: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Parece que Paulo vai descrevendo aqui a minha trajetória de vida, a tua trajetória de vida. Parece que Deus vai mostrando ali, através do seu Espírito Santo, para Paulo, como seria a minha vida e a tua vida. Pois assim nós éramos, irmãos. Antes que hoje você viesse a se considerar justo diante de Deus,
Antes que hoje você viesse se considerar mais justo do que aquele que está lá na sarjeta, bebendo, do que aqueles que estão lá se drogando, nós temos que ver, nós temos que atentar que antes de tudo isso, antes de nós estarmos hoje na presença do Senhor, nós éramos piores do que aqueles que estão lá fora. Nós fazíamos coisas também que eram desaprovadas diante do Senhor. Nós fazíamos coisas também que atraíam a ira de Deus para a nossa vida, assim como eles. Então, antes de nós conhecermos ao Senhor, era assim que nós éramos. De que forma? Pois nós também outrora éramos nécios. Nós agíamos como pessoas que não têm entendimento. Nós agíamos como pessoa que não tem raciocínio, irmãos. Porque é isso que o pecado faz em nós. É isso que o pecado produz em mim e em você. Ele faz com que nós venhamos nos tornar pessoas nécias. Pessoas que andam por lugares perigosos, que põem em risco a sua própria vida. Por muitos lugares os meus pés já me levou, e os teus pés também já te levou. Lugares que, se não fosse a misericórdia de Deus, você não estaria aqui, aí, assistindo esse vídeo, nem eu estaria aqui pregando. Tudo isso foi causado por causa do pecado, amados, que é em nós. O desejo, essa vontade compulsiva da carne pelo pecado. E assim era eu, assim era você, nécios. Nós agíamos como se nós não tivéssemos a capacidade de raciocinar. Quanto perigo eu e você já corremos? Perigo de morte, perigo de perder um braço, uma perna, perigo de ser preso, perigo de pegar a prisão perpétua, perigo de passar 15, 20, 30 anos atrás de uma grade. Tantas coisas nós já fizemos, amados, digno de punição. Se não fosse o Senhor, sabe lá para onde é que nós estávamos. Então, essa era a minha vida, essa era a tua vida, porque a palavra do Senhor disse lá onde nós lemos em Romanos, que não há um justo sequer, nenhum, não há justo, todos nós somos pecadores. E Paulo, onde nós lemos aqui em Tito 3,3, diz: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes. Quem nunca desobedeceu? Quem nunca desobedeceu aos seus pais? Quem nunca passou por cima de uma ordem que seus pais deram? Todos nós já passamos por isso. Todos nós já vivemos isso. Mas quando a Bíblia fala que nós éramos desobedientes não somente aos nossos pais, mas também éramos desobedientes perante a Deus, perante ao Senhor. Porque, irmãos, antes de nós aceitarmos a fé, antes de nós aceitarmos Jesus Cristo como nosso único e verdadeiro Salvador, muitas pessoas, muitos servos e servas do Senhor já chegaram até a mim, já chegaram até você, pregando a palavra do Senhor, pregando a palavra do reino, anunciando salvação, anunciando perdão. E nós, pela nossa desobediência, nós não dávamos ouvido. Simplesmente, quando o Senhor Jesus enviava um servo na minha casa e na tua casa, para anunciar o que nós tínhamos que fazer, se converter, se arrepender dos nossos pecados e se voltar para Ele, em vez de nós atentarmos com a palavra do Senhor, nós fazíamos totalmente ao contrário. Por quê? Porque nós éramos desobedientes. Nós éramos escravos do pecado, escravos de todo tipo de maldade, de toda tentação, de toda malícia. Essa era a nossa vida. Nós éramos desobedientes e desgarrados. Quando a palavra de Deus fala desgarrado, amados, é como uma ovelha que se perdeu do seu redil. É como uma ovelha que está perdida ali, que ficou para trás das demais. Assim era ele.
assim era você. Quando a palavra de Deus fala que nós éramos desgarrados desse pasto, desse redil que pertence ao único, verdadeiro e sempiterno Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Nós éramos desgarrados. As minhas vontades e as tuas vontades antes não eram na palavra do Senhor. Não era em fazer o que o Senhor manda que nós venhamos fazer. A minha vontade, a tua vontade antes era satisfazer o desejo da nossa carne, satisfazer as vontades, os desejos do nosso coração. Então, nós éramos como ovelha desgarrada. Nós não sabíamos o caminho. O caminho que nós andávamos era o caminho que nós próprios traçamos para a nossa vida. Era o caminho que o nosso coração dizia para que nós viéssemos seguir. E o que nós recebemos desse caminho, irmão? Qual foi o salário que nós recebemos desse caminho? Pois nós temos sido desobedientes, pois nós temos vivido há muito tempo sendo como nécios, como pessoas, como homens e como mulheres que não têm raciocínio. Que salário nós recebemos de sermos, amados, desgarrados do pasto do Senhor? É só o que hoje nós temos vergonha. É só a vergonha de ter feito o que nós fizemos no passado. Então, essa era a nossa vida, essa é a minha vida, essa é a tua vida. Nós éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Nós fazíamos tudo que desagradava ao nosso Senhor. Se alguém fizesse algo para mim e para você, nós não pensávamos duas vezes em retribuir da mesma forma. Nós só amávamos, amados, aquele que amava a gente. Nós só queríamos o bem daquele que queria o nosso bem. Nós só queríamos estender a mão para aqueles que já estenderam a mão para nós. Nós vivíamos totalmente desgarrados desse pasto, desse redil, desse rebanho. Nós vivíamos totalmente alheio às leis do Senhor, à palavra do Senhor, aos seus ensinamentos. Quantos de nós, outrora, não vivemos uma vida tão desregrada, uma vida tão embaraçada, uma vida de pecado, uma vida de promiscuidade, uma vida que desagradava ao Senhor? Pois assim era a nossa vida, irmãos. Esses eram nossos caminhos da desobediência. Esse era o nosso caminho. Nós vivíamos distantes, separados de Cristo, do amor de Deus. Nós odiávamos. E pessoas também odiávamos a nós. Se alguém batesse no nosso rosto, quem era que virava a outra face? Se alguém te roubasse e me roubasse, e você descobrisse quem te roubou, quem era aquele que não ia lá da parte para recuperar o que foi roubado? Se alguém te fizesse o mal, quem era aquele que não tramava planos para que também você pagasse com a mesma moeda que fizeram para você, que fizeram para mim? Essa é a nossa vida, irmãos. É por isso que a Bíblia diz, é por isso que nós lemos lá em Romanos 3,10, pelo que está escrito, não há um justo, não há um sequer. É por isso que eu não posso olhar para o meu irmão e só porque hoje eu estou na presença de Deus, julgá-lo. É por isso que eu não posso olhar para o meu irmão só porque hoje eu faço parte de uma denominação, eu oro, eu prego, eu jejuo, e olho para ele com desprezo, como alguém que não tem jeito, que não tem solução. Tem, irmãos.
Tem. Porque quando nós achamos que é o fim, o Senhor vem e diz, não, não é o fim. Quando nós achamos que é o ponto final na nossa vida, o Senhor vem e diz, não, é só um ponto continuando, é só uma vírgula. Quando nós achamos que não tem jeito, o Senhor vem e diz, não, tem jeito. O que é impossível para nós, é possível para Deus. Eu não posso julgar o meu irmão. Você também não pode julgar o seu irmão. Todos nós estamos debaixo da mesma servidão. Todos nós somos injustos. Todos nós somos pecadores. Então, essa era a nossa vida. Nós éramos como Nécio. Nós éramos desobedientes. Nós éramos desgarrados. Nós odiávamos e também éramos odiosos das pessoas, né? E vivíamos, nós éramos escravos de toda a sorte de paixões e prazeres. Toda a sorte de paixões e prazeres. Eu e você, nós éramos escravos, irmãos. Nós vivíamos para fazer a vontade da nossa carne. Nós vivíamos para fazer a vontade do nosso querer, os nossos desejos. E achávamos que estava certo. Mas por que hoje eu estou aqui na presença do Senhor? E por que hoje você está aí na presença do Senhor? Por que hoje o Senhor mudou a nossa vida? Por que hoje o Senhor transformou a nossa vida? Porque aconteceu, assim como Paulo estava descrevendo a nossa vida aqui, dizendo que outrora nós éramos nécios, desgarrados, nós vivíamos segundo as vontades da nossa carne, nós odiávamos e também era odiosos das pessoas. Assim também aconteceu comigo e contigo, para que hoje nós estivéssemos na presença de Deus. O que? Está aqui no versículo de número 4, diz assim, Tito 3,4 diz assim, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Era assim que nós éramos, desgarrado, nécio, desobediente, mas até que a grande misericórdia, a grande justiça, o grande amor de Deus para comigo e para contigo, ela se manifestou. Se manifestou de que forma? Através do nosso Senhor Jesus Cristo. Com um grande amor com que Deus e com que o nosso Senhor Jesus tem nos amado. Porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho para morrer por nós. Se Deus amou assim a nós, Cristo também nos amou. Por quê? Porque se Deus deu o seu único Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo também deu a sua vida por amor de nós. Isso é amor. Isso é amor. Então, quando essa grande misericórdia de Deus através de Jesus, ela brilhou, ela fluiu, ela raiou na minha e na tua vida, nós podemos receber a graça, o favor, nós podemos receber nas roupas que eu e você antes vestíamos, que era suja pelo pecado, manchada pela iniquidade, nós podemos receber um lavar, mas a palavra diz que é um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É esse lavar quando o nosso Senhor Jesus Cristo, quando eu e você professamos a fé em Cristo, quando eu e você olhamos para nossas condições, para nossas mãos sujas pelo pecado, olhamos para dentro do nosso coração e encontramos lá perversidade, imundície, pecado. E o Senhor mostra isso para nós. Ele mostra para nós quão pecadores nós somos. Quando eu e você reconhecemos o nosso pecado, aí, nesse momento, nessa hora, entra a justiça, entra o amor, entra a benignidade, entra a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Por quê? Porque Ele pega homens e mulheres, pecadores,
Homens e mulheres soberbos, homens e mulheres altivos, homens e mulheres com coração cheio de pecado, com coração sujo, com as vestes sujas pelo pecado. E ele diz assim: vem, não importa a situação que você se encontra, não importa quão sujo esteja o teu coração, quão manchado esteja as tuas vestes, eu te lavarei com o sangue que foi derramado na cruz. Eu te lavarei com um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, irmãos, Deus pega homens desobedientes, homens pecadores, homens desgarrados, homens que odiavam o seu próximo e eram odiados. Deus pega essas pessoas e transforma, e muda, e converte, e traz para próximo de si. Então, aquele homem que outrora era nécio, já não é mais. Aquela mulher que outrora era desobediente à palavra de Deus, agora já não é mais. Aquele povo que antes era desgarrado, não dava crédito à palavra do Senhor, não amava ao seu Deus, agora dá crédito, dá ouvidos, se volta, se arrepende, se converte, tem prazer, ama o Senhor, tem vontade, sente desejo, sente saudade de estar na casa do Senhor, louvando, glorificando, exaltando a Deus. É isso que Deus faz. E como acontece esse lavar? E como acontece essa limpeza no meu e no teu coração, na minha e nas tuas vestes? Cada vez que eu e você ouvimos essa palavra, cada vez que eu e você damos crédito ao Evangelho de Cristo, cada vez que essa palavra é pregada ao nosso coração, e você olha para dentro de si e vê, realmente, eu estou errado. Realmente o meu coração só me leva a pecar, só me leva a errar. Bendito é o Senhor e bendita é a sua palavra, pois a palavra de Deus leva ao homem a verdade, leva ao homem a salvação. Então, quando isso acontece, você já não obedece mais o seu coração, você já não segue mais o desejo das tuas vontades, você segue a Deus, você serve a Deus, você faz a vontade de Deus. Então, cada vez que você ouve essa palavra, ela vai limpando, ela vai tirando algo que desagrada ao teu Deus, ela vai limpando o teu coração, ela vai expurgando da tua alma, da tua mente, tudo aquilo que desagrada ao teu Deus. Então, a partir do momento que eu e você somos limpos, a partir do momento em que eu e você somos lavados, o Espírito Santo de Deus, ele é dado a mim e a você. E nós, que antes andávamos desgarrados, agora fazemos parte do rebanho de Cristo. Agora estamos próximos do nosso Senhor. E antes, eu e você que andávamos tão distantes, não ouvíamos a voz do nosso Senhor. Por quê? Porque nós andávamos distantes. Agora estamos próximos, na linha de frente. Estamos junto com aqueles que andam com Cristo, que andam com Deus e que ouvem a sua palavra e que fazem a sua vontade e que fazem o seu querer. Isso que a palavra de Deus produz em nós, amados. E Paulo diz mais: que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Todo esse lavar regenerador, toda essa vontade, esse desejo que é trocado no meu coração, no teu coração, isso não acontece pelas obras que nós praticamos. Isso não acontece por eu e você acharmos que nós somos justos. Nós não somos justos. Isso acontece porque Deus é bom, porque Deus nos amou, porque Deus derramou a sua misericórdia na nossa vida através de Cristo Jesus, através da sua obra, através do que Ele fez na cruz por mim e por você, quando nós éramos ainda desobedientes, quando nós éramos ainda nécios, quando nós ainda andávamos segundo o curso, segundo a vontade do nosso coração, o desejo do nosso coração. O nosso Deus é bom, irmãos. O nosso Deus é misericordioso, irmãos. O nosso Deus é bondoso. Eu não estou aqui pregando porque eu sou bonzinho. Você não está aí vendo e ouvindo essa pregação porque você é justo, porque você é justo.
porque você prega, porque você louva, porque você oferta, porque você ajuda os necessitados, porque você guarda o sábado. Você não está aí porque você é dizimista. Você não está aí porque você tem algum cargo eclesiástico na igreja. Não. Se nós hoje fazemos parte desse pasto, desse redil, é porque Deus teve misericórdia de nós, enviando o seu Filho para morrer na cruz, tendo misericórdia de cada um de nós, nos amando quando nós ainda éramos desgarrados, nos amando quando nós ainda éramos desobedientes. O Senhor fez tudo isso por mim e por você, para que hoje, para que agora, regenerados, para que agora, estando na presença de Deus, para que agora, fazendo parte de um redil, fazendo parte de um rebanho, eu e você não venhamos mais viver a vida que eu e você queremos viver para nós, mas que nós venhamos viver a vida que Cristo reservou para nós. Amém, meus amados? Que o Senhor guarde a nossa vida, que o Senhor guarde o nosso coração de pecar contra Ele, que eu e você continuemos ainda firmes na presença do Senhor, fazendo a sua vontade e o seu querer. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus guarde a cada um de nós, que Deus livre a cada um de nós, que Deus dê paz, saúde,